Vamos à nossa aula do uso do hífen. Tenho certeza de que você já teve dúvida na hora de utilizar esse danado, principalmente depois da última reforma ortográfica que embaralhou aí as palavras e ninguém mais sabe usar o hífen. Não descarte o hífen. Eu sei que muitas pessoas falam, mas o hífen não serve para nada. E eu já quero começar mostrando duas imagens aqui para te provar que o hífen tem função sim, que o hífen não é, né, um à toa na língua portuguesa. O hífen, ele tem a sua função, ele é importantíssimo, ele serve para alguma coisa. Então veja aqui na tela duas imagens de cachorro quente. Então na primeira imagem nós temos o cachorro quente alimento, né, com hífen, e é o famoso hot dog, né, em inglês. E na segunda imagem nós temos o quê? Um cachorro na praia. Por quê? Porque o cachorro está quente. Então, quando você diz que vai comer um cachorro quente sem hífen, misericórdia da sua vida, né? Que você está dizendo que você vai comer um cachorro quente, né? Literalmente. Não, né? Então, o hífen, ele serve para dar essa ideia de composição das palavras. Então, eu posso dizer beija-flor no sentido de mandar alguém beijar a flor. Beija-flor. Agora, se eu colocar o hífen, eu estou falando no sentido de beija-flor passarinho. Então tem essa diferença contextual, por isso o hífen é tão importante. Você vai ver que as regras são muito simples aqui. Então, qual é a regra número 1 para o uso do hífen? Você vai se lembrar lá do homem, super-homem, tá? Eu ia falar Homem-Aranha, mas você vai se lembrar do super-homem, tá? A regra do H. Gente, o H, ele é o famosinho do alfabeto, é o especial, ele precisa de atenção, é aquele cara que se acha, assim como o super-homem, né? Que ele tem esse quê, assim, de um cara pra cima, né? Então, sempre que você vir o H, você vai ficar ligado. Opa, H tem hífen. Então, use esse hífen quando a segunda palavra começar por H. Pré-história, super-homem, mal-humorado. Opa, tem H? Coloca hífen. Ponto. E já vencemos a primeira regra para você ver como isso aqui é muito mamão com açúcar. Regra número 2, muitos professores e autores, ao descreverem, né, essa regra, complicam, falam de consoantes, vogais, mas eu vou simplificar aqui para vocês, tá? A regra é simples, aqui é praticidade para o seu dia a dia. É o seguinte, os opostos se atraem e os iguais se repelem. Isso significa que letras diferentes, opostas, ficam juntas e letras iguais ficam separadas por hífen. Então eu coloquei aqui a imagem de um cachorrinho e de um gato, que são o quê? Que são diferentes, né? Geralmente tem até aquela rivalidade. E o que vai acontecer aqui com essas letras diferentes? Elas vão ficar juntinhas. Então aqui a gente tem semidesnatado. Quando você for tomar o seu leite lá no café da manhã, olha a caixinha do leite semidesnatado, olha lá o seu shampoo anti-caspa, você vai perceber que essas palavras com hífen, elas estão no seu dia a dia em todos os lugares. Então, semidesnatado, a gente tem o I e a gente tem o D, tá? Então, desnatado. Logo, essas letras vão ficar juntinhas, não tem hífen. E como eu disse, os iguais se separam. Então aqui a gente tem dois gatinhos fofos. E o que está acontecendo com esses gatinhos aqui? Eles vão se separar pelo hífen. Então, micro-ondas. Lembra de quando a gente escrevia o micro-ondas tudo junto e aí quando separou, que fica um negócio estranho? Fica, mas essa é a nova regra. Então, micro-ondas se separa por quê? Porque letras iguais se repelem, tá? Os opostos se atraem e os iguais se repelem. Se você pensar nesse macete, meu amigo, não tem hífen que vai ficar na sua frente. Então, regra geral. Usa-se hífen quando as letras no fim do prefixo, tá? A palavrinha que vem no começo, e no início da palavra seguinte forem iguais. Então, anti-inflamatório. Então, a gente tem duas letras is ali. Então, anti-inflamatório separa. Micro-ondas, hiperrealismo, interregional, subbibliotecário, tudo separado por hífen.
E se as letras, vogais ou consoantes, né, aqui, forem diferentes, junta tudo. Semi-desnatado, anti-caspa, super interessante, super legal. E aqui eu preciso dizer algo a você. É muito comum a gente utilizar, né, a palavra super aí, perdida, tá? Então, o cinema foi super legal, aquela pessoa é super interessante. Gente, o super, ele não anda sozinho, ele sempre tá grudado em alguma coisa. Lembra do Super-Homem, que ele tá grudado no H, só que eles estão separados por um hífen? Então, quando ele não estiver separado por um hífen em um H, o que vai acontecer com o super? Vai ficar grudado com a próxima palavra. Então, super legal, tudo junto, tá? Super interessante, tudo junto. Estou super cansada, tudo junto. Fica estranho, gente, fica estranho, não vamos negar. Mas fica muito elegante porque você domina a língua portuguesa e sabe utilizar o prefixo super, né? E na redação jurídica, como vamos aplicar? Eu trouxe algumas palavras comuns que geralmente causam dúvidas aí, mas não vão mais causar. Então, infra-assinado separa porque igual com igual. Contra-arrazoar separa, igual com igual. Auto-organização também separa. Supra-histórico, opa, temos o H aqui, o H é especial, lembra do super-homem, separa. Extraoficial, os opostos se atraem e ficam juntos. Semi-aberto, atenção advogados criminalistas, regime semi-aberto, tudo juntinho, porque o I e o A se juntam, opostos se atraem. Antenupcial, advogados aí de direito de família, né? O pacto antenupcial, tudo junto, tá? Nada de separar. Beleza, já matamos a regra número 2, vocês viram também que ela é mamão com açúcar. Regra número 3. Esta regra, vocês precisam ficar um pouquinho mais atento, porque às vezes ela vai ali dar uma pegadinha em vocês, tá? Então, qual é a regra? Antes de tudo, eu quero que vocês olhem para essa tela aqui, vocês vejam que eu coloquei a foto aqui das branquelas, só para você já associar o R e o S, porque são dois, a pessoas penetras, a pessoas sacanas. Se lembra das branquelas, que elas eram penetras, elas roubaram lá a roupa das outras e foram à festa. Então, elas são penetras, aprontam muito. Então, o R e o S, eles são penetras em relação ao uso do hífen. Por que acontece? Eles entram na palavra, eles se multiplicam e eles matam o hífen. Então, assim, ó, tem o R ou tem o S, pode ter certeza de que o hífen vai sumir e essas letras, o R e o S, vão dobrar. Então, essa é a regra. Se a próxima palavra começar com R e o S, essas letras são dobradas e o hífen é excluído. Então, coloquei aqui para vocês bem desenhado, inclusive com cores, para ficar muito visual na sua cabeça e você entender como funciona esse processo, tá? Então, como era antes dessa última reforma ortográfica? Co-réu. O que aconteceu? Tem um R aqui, o R vai se multiplicar e vai tirar o hífen. Mini saia, opa, S, penetra, vai se multiplicar, vai dobrar e vai mover o hífen. Adeus, hífen. Gente, mini saia com 2 S's, é estranho? É estranho, mas é assim que se escreve depois da última reforma ortográfica, mini saia com 2 S's. Então aqui mais exemplos, contra-razões, né? Muitos advogados usam essa palavra aí diariamente, contra-razões com 2 R's sem hífen, por essa regra. Antissocial, olha, ele é uma pessoa antissocial com 2 S's, porque o S se multiplica, mini saia, corréu, enfim. A gente também utiliza o hífen com palavras compostas, tá? Como eu comecei ali no início da aula falando do cachorro quente. O que é uma palavra composta, né? Geralmente são duas palavras que juntas têm apenas um sentido. Então, cachorro quente, ó, perceba que cachorro é uma palavra que tem um significado por si só. Quente também. Então, quente aqui poderia ser uma característica, né, do cachorro.
Mas quando essas duas palavras elas se juntam ficam grudadas por meio de um hífen, tá? Quando tem um hífen ali, elas assumem um outro significado, que não tem nada a ver com esse significado primordial, que é o do cachorro, que é o que? É um alimento. O cachorro quente é um alimento. E ele tem essa simbologia, né, esse significado a partir dessa palavra composta. Então, segunda-feira, a gente tem a palavra feira e a palavra segunda. Segunda pode ser primeiro, segundo, terceiro, né? Tem seu significado. Feira também. Então, eu vou à feira. Mas quando segunda e feira estão juntas por um hífen, né? Estão ali grudadas por um hífen, elas significam, né? Ela assume o significado de um dia da semana. Então, eu quero sempre que quando você, ao olhar para uma palavra composta, perceba se faz sentido aquela palavra estar sem o hífen. Porque quando ela está sem o hífen, geralmente ela está mais ali no sentido literal. Então, guarda-chuva, arco-íris, são todas palavras compostas que pedem o uso do hífen. Nomes de plantas e animais, também a gente vai usar o hífen. Então, erva doce, batata doce, beija-flor, todos esses nomes aí que estão catalogados como nomes de plantas e animais pedem o hífen. E a gente também tem os prefixos especiais. Você precisa ficar de olho nesses aqui, tá? São poucos, são simples, mas, assim, é recorrente. Principalmente aí o ex, o pós, o pré e o pró, tá? Então, usa-se hífen com ex, sem, além, a quem, recém, pós, pré, pró e vice. Então, ex-namorado com hífen, sem teto com hífen, além-mar, pré-escola, a quem oceano, recém-casado, pós-graduação. Atenção, pós-graduação com hífen. Eu vejo muitos advogados colocando lá no Instagram, né, advogado pós-graduado, e aí esse pós não tem o hífen, fica feio, né? O advogado que estuda aí, 5 anos de direito, mas aí esquece do básico, né, que é um hífenzinho ali na escrita. Então a gente precisa ficar muito ligado nessas questões, né? Cuide a maneira como você escreve aí nas suas redes sociais. Proativo, então todas essas palavras possuem hífen devido a esses prefixos aqui. E aqui eu coloquei, né? Ex é tão ruim que precisa ficar separado por hífen. Viu a palavrinha ex ali? Ex-namorado, ex-sogra, ex-amigo, qualquer coisa, gente, coloca o hífen, tá? Ex-sogra lá, o pessoal até fala, né, que não existe ex-sogra, mas na língua portuguesa existe, você vai colocar um hífen aí nessa ex-sogra. E a gente também tem as palavras com prefixo co, muito utilizadas na redação jurídica. Então, todas essas palavras, elas perderam o hífen. Então, coautoria, corréu, corresponsável, coquerelado, tudo sem hífen. E aqui eu chamo a atenção lá para a última palavra aqui do slide, que é o coerdeiro, que o herdeiro começaria com H, mas nesse caso em especial, o H some e fica apenas coerdeiro com a letra E, tá? Então, coerdeiro é assim que se escreve. Palavras também que perderam o hífen, palavras que perderam a noção de composição, então girassol, manda-chuva, paraquedas, né? Que não são mais palavras compostas. Muita atenção aqui agora, vocábulos com elementos de ligação. Você lembra que eu falei em outra aula sobre os elementos de ligação, principalmente, né, aí as preposições? Explico lá na aula do onde, o aonde, o que é uma preposição. Então, esses elementos aqui, essas palavras, elas são ligadas geralmente aqui por preposições, tá? Então, por exemplo, lua de mel, água de coco, café com leite, fim de semana, pôr do sol, dia a dia. Todas essas palavras, elas perderam o hífen. Por quê? Porque elas são ligadas por elementos de ligação. Então, lua de mel sem hífen, erro bastante comum. Vou colocar aqui. Dia a dia, o pessoal escreve ainda dia a dia com hífen. Não tem mais hífen porque é uma palavra aí formada por um elemento de ligação. Então, tira, tá? Tira esse hífen, escreve o dia a dia sem hífen atualizadinho. E agora, atenção para algumas palavras aqui que geram dúvidas, tá? Principalmente aí
na hora de escrever a petição. Então temos a palavra pré-questionamento. E aí você vai me perguntar, ai, prof, mas aqui não é pré-questionamento, não tem que colocar um hífen? Você não disse que o pré sempre é com hífen? E aí eu te digo, opa, muita atenção aqui, por quê? Porque a gente tem pré-questionamento, não pré-questionamento. A palavra é pré-questionamento, é registrada dessa maneira, sem o acento. Logo, tudo junto. Pré-existente e não pré-existente. Então, pré-existente, tudo junto. Predeterminado também, tudo junto. Socioeconômico, sociopolítico, salário família com hífen, salário maternidade com hífen. E aqui a gente tem até uma polêmica, tá? Mas para fins de prática, eu trouxe aqui o que a maioria dos gramáticos entende, tá? Então, assim, ó, salário mínimo, dinheiro, a grana, sem hífen. Então, eu recebi o salário mínimo deste mês. Salário mínimo, grana, sem hífen. E existe o salário mínimo, por mais estranho que pareça, que é o salário mínimo que representa o trabalhador. E aí você pode pensar, nossa, não sei, né? Quase não é usual, mas é preciso que você saiba que existe esse salário mínimo que representa a figura do trabalhador com hífen. Então, se você quiser fazer referência ao trabalhador, aí você coloca o hífen. Caso contrário, dinheiro sem hífen. Seguro-desemprego com hífen, aviso prévio com hífen. E aqui eu coloquei especialmente mão de obra sem hífen. Por quê? Porque ela é unida ali, essa palavra é unida por um elemento de ligação. Da mesma maneira que lua de mel não tem hífen, mão de obra também não tem hífen. Ficou na dúvida? Ai, prof, ó, ficou na dúvida? Anota aí toda essa aula, faça os exercícios. Você vai ver que é muito simples dominar aqui o hífen, é só realmente ter um pouquinho mais de atenção em uma regra ou outra. E se você, na hora de fazer o exercício, tiver dúvida e quiser, não, eu tenho uma palavra aqui que não tá, eu achei uma palavra aí pouco usual, eu quero saber como se escreve essa palavra. Você vai abrir o dicionário virtual, tá? Lá na nossa aula de ferramentas de revisão, eu mostro vários dicionários virtuais. E você vai abrir qualquer dicionário virtual, aqui no exemplo tá o Michaelis, tá? E você vai digitar a palavra com hífen. Então, por exemplo, estou em dúvida se é pré-existente ou pré-existente. Então, eu vou escrever pré com acento, hífen existente. E o que vai aparecer lá no dicionário? Vai aparecer o verbete não foi encontrado. Se não encontrar a palavra, significa que a palavra não está registrada daquela maneira, não se escreve daquela maneira. E aí, logo abaixo, perceba que ele diz assim, ó, você quis dizer pré-existente. Ele já te dá o quê? A dica. Então, digite a palavra, tá, que você está procurando. Estou em dúvida sobre essa palavra aqui. Salário mínimo, ou com hífen, ou sem hífen, enfim. Vai lá, digita no dicionário e ele vai te dar a resposta. Se não aparecer, significa que aquela palavra não está registrada daquela maneira. Tá certo, meu povo? Espero que vocês façam os exercícios e que saiam por aí dominando o hífen depois dessa aula. Um abraço e até mais!